No dia 8 de setembro, o usuário ACGFBR fez uma postagem no finado Twitter descrevendo como conseguiu acesso total aos dados de usuários do aplicativo Safos. Sabendo como montar a URL, pessoas mal intencionadas poderiam ter acesso a fotos, telefones, e-mails e datas de nascimento de qualquer pessoa cadastrada. Não demorou para a postagem chegar até a empresa. E como ela respondeu? Ameaçando o usuário de processo e alegando que estavam sofrendo tentativas de ataques por parte de homens mal intencionados. Como um aplicativo que dizia ser um ambiente seguro, que exigia fotos de usuários junto com seus documentos em nome dessa suposta segurança, simplesmente não se preocupou minimamente em proteger os dados sensíveis dos seus usuários? Um erro tão básico, tão amador, e para piorar, uma resposta imatura e vitimista, que não ajuda em nada as vítimas, apenas usa a carta de minoria para tentar tampar a própria incompetência. Esse é o Safos. No dia 6 de setembro de 2025, foi lançado o Safos, um novo aplicativo de relacionamento voltado para a comunidade sáfica, que são mulheres que sentem atração por pessoas do gênero feminino, independente da orientação sexual. A proposta era criar um ambiente seguro. Eles até usavam a validação de identidade. Cada usuário precisava enviar uma foto junto de um documento oficial para poder se registrar. Além disso, o app prometia recursos extras para assinantes e até a realização de eventos presenciais. A polêmica começou logo na parte da verificação de documentos. Quem garantiria que os dados não seriam mal utilizados, até mesmo pelos próprios funcionários, já que toda a verificação era manual? E quem garantiria que não poderiam ser vazados? 2 dias depois, no dia 8 de setembro, essa preocupação virou realidade. Um usuário do Twitter, chamado de ACGFBR, expôs uma falha de segurança gravíssima no app. A vulnerabilidade era do tipo IDOR, Insecure Direct Object Reference. Os dados das usuárias ficavam armazenados em locais identificados por IDs, e bastava mudar esse número na URL para acessar informações de qualquer pessoa. Sem validação, qualquer um poderia obter fotos, e-mails, telefones e até datas de nascimento dos usuários. Ou seja, justamente o aplicativo que dizia ser um ambiente seguro estava expondo de uma forma amadora informações sensíveis de quem confiou nele. Os riscos para os usuários que tiveram seus dados expostos são enormes, uma vez que esses dados ficaram disponíveis publicamente. Não dá para garantir que não foram coletados. Eles podem já estar circulando em fóruns, grupos de Telegram e sendo usados para fraudes, empréstimos, criação de contas falsas e até mesmo golpes de engenharia social. E como a empresa respondeu? Em vez de reconhecer a falha e corrigir o problema, a equipe do Safos disse estar sofrendo ataques de homens mal intencionados, como se fosse uma perseguição ou preconceito, e não simples incompetência técnica. E pior, ainda ameaçaram processar o usuário que havia descoberto a vulnerabilidade. E para fechar com chave de ouro, ao criar uma conta, os usuários haviam aceitado os termos de uso do aplicativo, que dizia que disputas deveriam ser resolvidas, preferencialmente por meio de arbitragem, antes de qualquer ação judicial, e o usuário renunciaria à participação em ações coletivas ou ter julgamento por júri. Até parece castigo se cadastrar nesse app. Esse caso lembra outros episódios, como o do T-App, que era um aplicativo que prometia também segurança para mulheres, no caso, e os dados ficaram públicos por falhas básicas de segurança. Não foi algo complexo, nem uma brecha obscura numa biblioteca. Era tudo aberto, acessível a qualquer pessoa minimamente curiosa. Inclusive eu fiz um vídeo a respeito, se quiser assistir. E aí eu me pergunto, antes de cobrar assinaturas e se vender como ambiente seguro, não seria melhor garantir que o aplicativo fosse, de fato, minimamente seguro? Esse aqui foi o comunicado deles, né? Sofremos uma tentativa por parte de um grupo de homens, no caso a tentativa de ataque
conforme vamos ler depois. As medidas jurídicas já foram tomadas e todas as informações foram retiradas do ar. Eles deletaram o aplicativo e tiraram o site do ar. Ninguém poderá ter acesso fora do aplicativo. Importante, nenhuma foto de documento da etapa de verificação foi acessada. Então, essa parte não foi acessada, devia estar em outro lugar, mas o que foi acessado foram fotos normais de usuários e também os dados dos usuários. Então, o documento, pelo menos, não foi vazado. E esse aqui, né, é o post completo, tudo isso no Twitter, e esse post ele recebeu um contexto que a empresa foi alertada por profissionais de segurança da informação sobre uma maneira insegura de tratar os dados cadastrais. Não houve ataque, apenas apontamento de vulnerabilidade. Isso quem diz foi as notas da comunidade. Esse aqui foi o usuário, ACGFBR, de apelido do app, apagou os tweets e ele deixou alerta pros vibe coders e agradeça que foram nerdões que descobriram isso ao invés da Deep Web. Sim, não tem como saber se ninguém descobriu isso antes dele. Talvez não, né? Porque foi muito pouco tempo, mas poderia realmente ter esse risco e seria muito pior. E aqui, né, ele diz que ele recebeu ameaça de processo. Aqui foi outro usuário que também postou sobre isso. E aí ele mostra a foto de todos os... Acabei de achar uma forma de pegar todas as fotos do aplicativo dos Sapos. Ele tem uma falha IDOR que me dá acesso total ao banco. Ele me mostra a foto de todos que fizeram login, nome completo, nome que a pessoa colocou, data de aniversário e os caralho a quatro. E aqui ele explica um pouco como que era a falha, né? Então, o usuário, ele tem o ID 1, e esse aqui é os dados dele. E o usuário 2 tem o ID 2 e aqui os dados dele. Então, né, o certo seria apenas o usuário 1 conseguir acessar o ID 1 e apenas o usuário 2 conseguir acessar o ID 2. Mas isso não acontecia. Qualquer usuário poderia acessar o ID dos outros. Inclusive, houve aqui, né, vários artigos. O Tecmundo, eu acho que foi o primeiro a postar sobre isso. E aqui, ao que tudo indica, eles também conseguiram dar algum erro aqui no Ubuntu. Eles conseguiram acessar o back-end. Não sei o que seria isso, mas também estava lá nas imagens e dá pra ver que é o Ubuntu. Mas não sei se tem algum valor, assim. Então aqui é um exemplo de foto, né? Ele tava aqui no CloudFront. Então, aqui na URL, CloudFront, usuário, aí tem o ID do usuário. E provavelmente aqui é as coisas. É um negócio muito estranho aqui, é um vídeo russo. O vídeo russo e um rap chinês. Aqui é a foto de um provável usuário. Aqui é o comunicado, né? Hoje, 8 de setembro de 2025, sofremos uma tentativa de ataque por parte de homens mal intencionados aos dados dos usuários do aplicativo. Como medida para solucionar a questão, ativamos nossos protocolos de resposta, isolamos os ambientes afetados, iniciamos investigação técnica com apoio de especialistas. O ideal é você contratar especialistas antes do ataque, né? Mas tá bom. Já impedimos novos acessos e estamos adotando todas as previdências cabíveis e cumprindo a legislação aplicável, incluindo a LGPD e as orientações das autoridades competentes. Sim, vocês deveriam ser punidos, né, pela LGPD, por deixar os dados dos usuários públicos. Não tem violação maior a LGPD do que deixar os dados disponíveis assim? Reforçamos nosso compromisso com a privacidade de todos os usuários e a proteção de seus dados pessoais. As ações para identificar os responsáveis estão em andamento e eles serão investigados e responsabilizados na forma da lei. Nós já descobrimos quem são os responsáveis, né? Eles postaram lá, inclusive. Não sei nem se aqui eles dizem como se eles tivessem descoberto. Eles descobriram isso? Ou eles olharam no Twitter e viram que o usuário postou. E aqui, né, o usuário, então, ele manipulou, né, a API. Aqui, API, users, o ID do usuário e valid pool. E aqui a resposta. Então, o usuário, né, users nessa pool de usuários. É o que tudo indica. Tem o ID do usuário, o número, o e-mail, o nome, a data de nascimento e informações do perfil, mais um nome. Eu acho que tem uma diferença, né, de nome legal e o nome que o usuário quer usar, e fotos, que aqui é a foto do CloudFront. E aqui, né, nos termos de serviço do aplicativo, o que está aqui marcado, né, é a renúncia expressa ao direito de participar de ações coletivas, representativas ou baseadas em interesses difusos, bem como a renúncia ao julgamento por júri. Então esse foi o Sapos.